Sejam todas muito bem-vindas ao nosso Esvazia Xícara, toda segunda-feira, meio-dia 17. Eu sou a Paula Abreu, para quem ainda não me conhece, e aqui nessa aula eu te ensino, te mostro qual é o caminho que você precisa para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para ficar ou sair desse casamento, tá bom? Porque hoje nós estamos falando que aquela confiança que você tanto espera no seu marido, você precisa começar a fazer isso, que eu vou te explicar nessa aula aqui de hoje, tá? Então vamos lá. Quem aqui passou pela dor da traição sabe que a primeira coisa quebrada, né, quando a gente descobre uma traição, é a confiança. Porém, muitas mulheres que estão aqui perdoaram uma traição buscando restaurar esse casamento, ok? Porém, essas mulheres perdoaram, querem restaurar o casamento, querem ter a família de volta, porém não confiam mais. E mais do que não confiar, é desconfiar ao extremo. Nós aqui na jornada, nós falamos que muitas de nós mulheres nos transformamos numa mulher FBI. O que isso quer dizer, né? A gente deixa de viver a nossa vida para viver em função da vida desse marido, da função da traição, em função da terceira pessoa. É aquela mulher que fica clonando o WhatsApp, é aquela mulher que fica colocando Google Maps lá, Google localização no celular do marido. É aquela mulher que fica mandando mensagem toda hora. É aquela mulher que fica pedindo para fazer chamada de vídeo e quando ele não responde de vídeo ou só responde de áudio ou demora para responder uma mensagem, já fica lá pensando mil coisas, né? Fazendo paranoias dentro da cabeça. É aquela mulher que fica questionando o tempo todo, fica tentando tirar provas com alguém do trabalho para saber se aquilo que ele estava falando é verdade ou não. É aquela mulher que espera o marido tomar banho, ou espera o marido dormir para ir lá fuçar no celular. É aquela mulher que fica cobrando desse marido, fica postando foto com a família, foto com ela nas redes sociais o tempo todo. É aquela mulher que sofre porque não tem a senha do celular do marido. Então, essa mulher é, né, resumindo tudo isso, aqui nós chamamos da mulher FBI. E essa mulher está num nível de desconfiança e insegurança altíssimo. E o que é que a gente faz quando está insegura, quando está desconfiada? Quais são os nossos comportamentos? A gente fica atrás o tempo todo, a gente não relaxa, a gente não consegue mais cuidar da gente, porque todo o nosso tempo está sendo para cuidar do outro. A gente não pensa mais nos nossos planejamentos, nos nossos desejos, né, de futuro, porque tudo que eu vivo é retroalimentar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto dessa traição. E sempre numa forma negativa, sempre num movimento de dor, sempre achando que esse marido vai me trair de novo. E isso vai trazendo grandes consequências para a gente. Você faz isso uma semana, um mês, 2 meses, mas quando isso vai se repetindo muitas vezes, eu vou começar a adoecer. Eu vou começar a sentir esses sintomas físicos no meu corpo. Eu vou deixar de ter boas noites de sono, né? Porque eu começo a ter insônia, eu começo a ter crises de ansiedade, eu começo a perder o foco das coisas. A única coisa que eu penso é o celular o tempo todo, é para ver lá o app clone, para ver o que ele está falando. Então é assim, gente. A gente passa a viver um inferno na Terra. Essa é a grande verdade. Toda mulher que vive desconfiada, toda mulher que vive insegura, ela não vive, ela sobrevive dentro de uma relação. Tá fazendo sentido aqui que eu tô dizendo para vocês? E aí eu pergunto, né? Aonde vocês acham que vai parar um relacionamento como esse? Um marido que trai, uma esposa que perdoa, mas que ela não consegue mais confiar. E aí a gente vai tendo todos esses desdobramentos, né? A mulher FBI, as doenças. Como que fica uma mulher que não consegue dormir à noite, que tem um monte de responsabilidade no outro dia, que precisa cuidar de um filho, que precisa ter os seus compromissos profissionais? Como fica a cabeça dessa mulher? Você acha que ela tem tempo para olhar para si, para os seus próprios planos de vida? Como fica a cabeça dessa mulher? Como fica o corpo dessa mulher? Como fica a energia dessa mulher? Gente, é impossível. Então, eu não entendo isso quando vocês, mulheres, dizem que querem superar a dor da traição, dizem que perdoou o marido de vocês, mas dizem eu continuo desconfiada, eu não confio mais e eu continuo retroalimentando tudo isso dentro de mim. Não tem como dar certo. Então, já esvazia sua xícara agora. Já esvazia sua xícara agora, porque senão você não vai dar conta de chegar comigo até o final dessa aula.
tá? Quando a gente fala em reconstrução, em voltar tudo como era antes, é impossível você voltar tudo como era antes. Porque como estava antes, estava adoecido. Então, a pior coisa que você pode fazer é querer voltar como era antes. Uma traição está pedindo dessa relação mudança, porque esse casamento já estava adoecido. Enquanto você não olha os buracos, o que é que chegou a adoecer essa relação, para que o ponto alto, que é uma febre, que essa traição acontecesse na sua vida, realmente não tem solução. Seja com esse marido ou com qualquer outro, não tem solução, tá? Então, voltar a ser como era antes, jamais, nunca, em momento nenhum, ok? Olha lá, as minhas alunas já estão aqui, ó, não volta mais, vai foguete, é isso aí. Então, ó, segue o meu raciocínio. Como que tem, como uma mulher que não confia mais, que vive na mulher FBI, na mulher insegura, fazer com que essa relação dê certo? Não dá, porque a falta de confiança aqui é dupla. Não é só nesse marido. A falta de confiança é em você e a falta de confiança é nesse marido também, tá? Eu vou explicar tudo para vocês aqui nessa aula. Quero só que vocês acompanhem, tá? Nunca vai voltar a ser igual e nem é para voltar a ser igual, porque o que estava antes estava muito ruim. Gravem essa frase que eu estou dizendo para vocês. Até você, mulher que está aqui e falava que o seu casamento era perfeito. Se você passou por uma traição, eu estou aqui para te dizer que da forma como estava, estava muito ruim. E vocês estavam vivendo toda essa crise no casamento de vocês de uma forma velada. Um não falava com o outro não se abria com o outro, um não tinha liberdade para falar aquilo que pensava. Eu não sei qual foi o seu buraco. Aqui dentro da jornada você descobre, tá? Mas o que eu preciso te dizer com toda certeza, como 2 mais 2 é 4. O relacionamento que você estava vivendo não estava saudável. E por estar tão adoecido, esse foi um dos pontos altos que aconteceu no seu casamento como uma traição, para te mostrar que do jeito que tá, não dá para continuar, tá? Essa ideia central que você tem que ter. Não acha que seu casamento estava bom porque ele não estava. Se você passou por uma traição, tem muita coisa aí, mulher, que você precisa olhar. Você precisa descobrir, seja para ficar ou seja para sair desse casamento, tá? Isso é um grande problema, né, Josefa? Eu nunca tive um casamento bom. Aí qual é a questão que você precisa olhar? Por que que eu permito continuar ou atrair homens que me façam sofrer? Isso não tem nada a ver com o outro. Isso tem a ver com a gente mesmo. Porque aquilo que a gente vibra em nós atrai o outro. Aquilo que eu conheço atraio numa relação. Aquilo que eu vou viver no meu casamento é uma extensão daquilo que eu já conheço, daquilo que eu já vivi na relação com os meus pais, com os meus avós, com os meus tios. Então, a jornada, a lógica dos relacionamentos, para quem não conhece, que é a minha mentoria fechada de 4 semanas, ela é um convite para que a gente faça essa viagem de volta para casa. Que a gente olhe para nós mesmas quais são os nossos buracos, quais foram os buracos que eu causei, quais foram os buracos que eu permiti que o meu marido causasse em mim. Só quando eu tenho essa consciência e escolho fazer diferente, é que as coisas têm como mudar. Enquanto eu continuar nesse lugar, querendo que tudo seja do mesmo jeito, não vai dar bom, tá bom? Ok. E aí, eu falo assim para vocês, ó. Um casamento não tem como se sustentar. Prestem muita atenção nisso, porque vocês vão sempre na contramão. Não tem como um casamento se sustentar se não tiver o mínimo de confiança. Então, olha só, nessa aula, eu não estou te dizendo que perdoar é correto. Não estou falando isso. E aqui dentro das minhas aulas, você vai entender por que o perdão nunca é a solução. Muito pelo contrário, ele é um problema, tá? Mas eu sei que muitas mulheres aqui já perdoaram, mas tem jeito de solucionar, tá? Com conhecimento, prática e repetição. A questão é que não estou dizendo que você precisa perdoar e não estou dizendo que você precisa colocar a mão no fogo por esse homem de novo. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou te dizendo é que um casamento, um relacionamento não se sustenta se não tiver o mínimo de confiança. Paula, impossível eu voltar a confiar no meu marido novamente. Então, pode sair dessa relação e ficar sozinha, morando numa casa, numa bolha, tá? Para que você não passe por nenhum tipo de evento como esse.
Seja nas suas amizades, seja com a sua família, seja com o seu marido, seja com os seus filhos, seja no seu trabalho. Todos nós, gente, isso é uma coisa que a gente precisa entender, né? Que a vida, ela é cheia de desafios. E se eu quero me blindar de que nada de ruim possa me acontecer, nada de difícil possa acontecer na minha vida, eu preciso me fechar dentro de um vidro, de uma bolha, né? E viver de luz. É só isso. Porque eu posso comer uma comida estragada e posso passar mal. Eu posso acreditar numa pessoa, uma amiga, né? Muitas amigas aqui, que a gente sabe que é amiga da onça, e ela me passar o tapete. Quantas pessoas já passaram por isso no trabalho, com os filhos, né? Querendo, tendo uma expectativa dos filhos e sendo frustrada com isso. Então, gente, a nossa vida é assim o tempo todo. Se você tá aí nesse mundinho querendo ter 1000 certezas, desculpa, você não vai conseguir viver um relacionamento de verdade. Você quer voltar a tentar viver aquele casamento adoecido baseado em contos de fadas, aonde a princesa sempre termina lá, né? Branca de Neve, Cinderela, fim, e eles viveram felizes para sempre. Isso é conto da Disney. Casamento de verdade não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você vai se frustrar, você vai frustrar esse marido, vocês vão se frustrar. E isso faz parte do crescimento. O que muda é que quando a gente está numa postura totalmente infantilizada, a gente acha que não, isso não pode me atingir. Ele não tinha o direito de fazer isso comigo, sabe? Quando a gente vem para uma relação mais adulta, a gente se abre para entender o que é que está por detrás disso. O que é que levou essa pessoa a fazer isso? Por que, que ele não falou comigo sobre isso? Qual foi o momento que eu me fechei? Qual foi o momento que eu não vi tudo isso acontecendo na minha vida? Entende? É muito importante que a gente tenha esse olhar. Porque o que eu quero trazer aqui, como que vocês querem viver, construir ou reconstruir um casamento se não tem confiança? Se você perdoa esse marido, mas se você não está dando a chance para ele mostrar para você as suas verdadeiras mudanças. Tem muitas mulheres que vêm para minha jornada e ela fala assim: Paula, o meu marido, eu sei que ele está se esforçando, eu sei que ele já mudou muito, mas eu não confio. Para mim tudo é uma farsa, para mim tudo é uma cena, para mim tudo é mentira. Eu não consigo mais confiar nesse marido. Aí me contem, mulheres, como que esse marido vai conseguir provar para você que mudou? Como que esse marido vai conseguir mostrar para você que ele realmente está arrependido? Aqui vocês vão entendendo que uma relação sem um mínimo de confiança, sem dar esse marido a segunda chance, porque assim, vocês perdoaram, mas vocês não deram a segunda chance. Vocês perdoaram, mas não estão dando a chance desse marido realmente mostrar essas mudanças. E aí vem mais um problema. Vem mais um problema, que não é só deixar com que esse marido faça as mudanças, mas é reconhecer as mudanças que ele está fazendo. Todo mundo aí tá de xícara vazia? Vão dando os coraçõezinhos aí porque esse assunto aqui foi só para introduzir a nossa aula de hoje, tá? Vão me dizendo aí se está fazendo sentido isso para vocês. E eu sei que as minhas aulas sempre são um soco na boca do estômago, porque eu nunca vou trazer para vocês aquilo que é óbvio. Eu sempre vou trazer para vocês uma reflexão de um ponto diferente, daquilo que funciona, daquilo que faz com que tantas alunas minhas já tenham superado a dor da traição, seja para ficar ou seja para sair desse casamento em apenas 4 semanas, em até 4 semanas, porque tem mulheres aí que já superaram muito antes do que isso, tá? Por não ter acesso a esse conhecimento, por não esvaziar a xícara, por não entender isso que eu estou trazendo para vocês, muitos casais, e você pode estar fazendo isso aí agora, muitos casais estão perdendo a oportunidade de viver um casamento muito melhor do que aquele que vivia antes da traição, por não saber tudo isso que eu estou te ensinando nessa aula aqui. Isso é muito importante que vocês saibam. Por quê? Porque eu sou fora da caixinha, mas é o fora da caixinha que funciona. Continuar fazendo o que você está fazendo hoje
não vai resolver a sua situação. Não vai te ajudar a superar a dor da traição. Não vai conseguir restaurar o seu casamento. Não vai conseguir te trazer paz. Não vai conseguir fazer com que você confie no seu marido. Não vai fazer com que você consiga viver melhor do que você vivia antes. Não vai. Você precisa fazer algo diferente. E essa é a minha proposta aqui. Por isso que as minhas aulas são tão fora da caixinha assim. Mas é porque funciona. E funciona de forma rápida. Porque quem passa pela dor da traição tem pressa para superar essa dor. E é por isso que eu te proponho superar a dor da traição em até 4 semanas. A grande questão, gente, é que se eu não olho para o que realmente importa, né? E se eu não trago essa confiança, se eu não construo essa confiança de novo no meu casamento, vai existir uma grande possibilidade de que vocês se separem. Muito grande. Ou vocês vão continuar vivendo em pé de guerra dentro de casa, ou vocês realmente vão se separar. E é por isso, olhem os índices, olhem as estatísticas de que cada vez mais aumenta o número de divórcios no Brasil. Se vocês soubessem de tudo isso, vocês não precisariam se divorciar. Sabe por quê? Porque o divórcio mostra, é uma assinatura da nossa incapacidade. Presta atenção no que eu estou te falando agora, para você que está pensando em se separar antes de vivenciar uma jornada de autoconhecimento como essa. O divórcio é uma assinatura da nossa incapacidade de nos relacionar com uma crise no nosso casamento. Quantas mulheres aqui, ó, Antônia Alcilene é uma delas. Estava pronta para se separar. Estava pronta para pegar as coisas dela e ir embora de casa. Olha só. Já fazem quase 2 anos, né, Antônia? Que ela superou a dor da traição e está vivendo melhor com o marido dela do que ela vivia antes dessa traição. Então, tomem muito cuidado para que, por falta desse conhecimento, vocês não assinem um divórcio sem precisar. Porque muitos casamentos precisam de ajustes. Fabiana, você é da minha turma 16. Quanta coisa você aprendeu nessa jornada que você não sabia fazer diferente e que estava contribuindo para o afastamento de vocês e para a desconfiança? Gente, são muitas coisas. Aqui dentro da jornada, cada uma vai identificando os seus próprios buracos. São muitos, de acordo com a sua história. Então, a história da Maria é diferente da história da Sami, é diferente da história da Cidinha, é diferente da história da Érica. Mas todas se conectam em um ponto. Todas precisaram passar pela dor da traição para tomar um chacoalhão para entender que ali algo precisa ser mudado urgente. Então, como eu sei que a traição tem por si uma mensagem central, mude agora, urgentemente, porque senão as coisas vão piorar. O meu método tem 4 semanas. Gente, mais rápido do que isso, as mulheres conseguem superar a dor até em menos, né? Em 2 semanas, 3 semanas, em 4. Eu proponho para vocês em 4. 4 semanas. Eu não conheço ninguém que faça a entrega que eu faço para vocês, do jeitinho que eu faço para vocês em 4 semanas. Antônio, ó, verdade, cada dia melhor, sabendo resolver os meus pequenos problemas. É isso aí. Fora aqueles problemas que a gente cria, né, Antônia? Quando a gente é uma essência mulher, a gente aprende a não cair nessas armadilhas da mente, não é verdade? Então, ó, por que a gente cai nessa armadilha? E por que a gente muitas vezes tendencia para um divórcio ou até para uma segunda traição? Porque eu me coloco numa postura totalmente insegura dentro do meu casamento. Gente, eu vibro insegurança. Então, ó, nós não somos só corpo. Nós não somos só corpo físico. Nós temos um corpo físico, nós temos um corpo emocional, nós temos um campo mental. E tudo isso faz parte do nosso campo energético. Quando eu só penso na insegurança, na desconfiança, o meu campo de energia vibra isso o tempo todo. Mesmo que você não diga isso para o seu marido está dentro do seu campo energético. Então, aqui você tem um campo e ele tem um campo. E quando vocês estão próximos, ou quando você pensa nesse marido, esses campos se cruzam. Então, mesmo que você não precisa dizer nada, que você não esteja cobrando nada, mas o teu silêncio já está punindo esse marido. E aí, você nesse lugar totalmente insegura, eu me lembro da Mayra,
da turma 15. Ela era totalmente insegura, ela tinha muito medo de ser abandonada, ela era totalmente dependente financeira desse marido. Quando ela veio para a jornada lógica dos relacionamentos, eu me lembro que na época ela achava, né? Ela morava num estado e ela achava que se ela saísse desse estado e fosse morar em outro lugar, porque a terceira pessoa era desse lugar que ela morava, ela fechou a empresa dela que ela tinha e foi morar num outro estado. E lá ela começou a se tornar dependente financeira desse marido. Gente, imagina o inferno que essa mulher começou a viver. Desconfiada, dependente emocionalmente, dependente financeiramente desse marido. Como que você constrói uma nova confiança desse jeito, gente? Não tem. Não tem, porque o medo de ser abandonado é muito grande. Então, se eu não olho para isso, se eu não curo esse medo desse abandono, não importa o que esse marido faça, nunca vai ser suficiente, tá? E aí eu também tenho outros casos, que quando a esposa... Ai, gente, deixa eu ligar o ar aqui, tá calor. Peraí. Quando a mulher, ela não dá conta, né? Ou ela não sabe reconhecer as mudanças desse marido. Caiu aqui de novo. Eu troquei a câmera, essa câmera aqui é pesada. Mas eu vou dar um jeito nela para as próximas vezes, tá, YouTube? O que acontece? Quando essa mulher ela não sabe reconhecer as mudanças desse marido, quando ela não consegue dar espaço para que esse marido realmente faça essa nova mudança, porque lembrem-se, se você perdoou é porque você está dando uma segunda chance. Se você está dando uma segunda chance, você precisa deixar esse homem mostrar o quanto mudou. É a mesma coisa assim, quando você fala para o seu filho, eu confio em você, filho, pode ir. E você vai atrás lá, ó, vistoriando para ver se realmente ele foi na casa do amiguinho, para ver se realmente ele fez tal coisa. Então é aquele confiar desconfiando. E se seu filho descobrir que você fala que confia nele, mas está o tempo todo perseguindo ele? Como essa criança vai se sentir? O seu marido não é diferente. Ele te deu motivos para você desconfiar dele. E eu concordo com você. Aquela confiança 100% já estava errada. Já não era para ter existido. Mas ela existiu e ele perdeu. Então, lembrem-se disso. Esse marido perdeu aquela confiança que você existia nele. E agora, se ele quer reconstruir esse casamento ao seu lado, ele precisa entender que você está dando para ele uma segunda chance para que ele construa essa nova confiança ao seu lado. Aquela confiança que você tinha antes acabou, zerou, acabou o game. Se ele quer ficar, se ele pediu perdão, se você perdoou esse marido, ele precisa ter isso muito claro. E você também. Se você deu a segunda chance, você está dando a ele a oportunidade de criar uma nova confiança na relação. Agora, você deu a oportunidade, mas você não acredita em nada do que ele faz. Como isso aí tem como dar certo? Falem para mim. Não tem como dar certo. O meu marido fazia de tudo para mim para agradar, porém eu não conseguia ver. E aí, Paola, o que aconteceu com essa minha aluna, que foi a Gleice da turma 6, o que aconteceu com ela? Chega um momento, gente, que esse marido vai te pedir perdão. Ele vai fazer de tudo por você. Tudo, tudo. Ele vai ficar ali o tempo todo te mimando, atrás de você e tal. Só que quando ele percebe que a troca não está equilibrada, porque relacionamento saudável é equilíbrio. Quando esse marido percebe que ele está fazendo demais e você está assim, não tá nem aí, porque você continua desconfiando. Ele vai parar. Vai chegar um momento, para cada uma tem o seu tempo. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 3 meses, pode ser um ano, não importa. Em algum momento esse marido vai se cansar. E aí, o que aconteceu com essa minha aluna Gleice da turma 6? Esse marido estava lá o tempo todo arrependido, pensou em suicídio, começou a tomar medicação, fez terapia, fez tudo. E ela continuava daquele estado. Não confio, e humilhava, e apontava o dedo na cara, até o momento que ele falou assim, ok, você não confia em mim, não tem nada mais que eu possa fazer para você. Eu estou indo embora. E quando esse marido fez isso, essa mulher, que é minha aluna, entrou em profundo desespero, que foi quando ela entrou para a jornada. Então, ela não entrou para a minha jornada quando estava nesse processo de superar a dor. Ela esperou, assim, ó, o último fio de cabelo estourar. Quando ele disse, agora, quem não quer mais sou eu. Eu não aguento mais conviver com isso. E ele foi embora. E ela queria reverter isso. E não tinha mais tempo.
Por quê? Porque já tinha muita dor, muito empilhamento emocional. Então, gente, se nós não soubermos lidar como adultas dentro dessa crise do nosso casamento, que se chama traição, nós podemos colocar tudo a perder, tá? Seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Mesmo para você que queira sair desse casamento, se você não resolve o conflito dentro da relação que você está hoje, não acho que você vai começar com flores outro, porque você não vai. Você vai começar o outro a partir do ponto que esse terminou. Se esse terminou em guerra, o próximo pode ser uma delícia. No primeiro ano, segundo ano, 5 anos, 10 anos, vai repetir a mesma coisa, tá bom? Olha lá, quase que eu perdi um homem maravilhoso. Eu também. Quase perdi um homem maravilhoso. Ainda bem que eu consegui acordar a tempo, tá bom? Então, gente, 99% das minhas alunas vêm para a jornada insegura e desconfiada, né? Por quê? Com medo de ser abandonada, com medo desse marido ir embora por causa dos filhos, por causa da dependência financeira, por causa da dependência emocional, com medo, com vergonha, com medo de não serem boas o suficientes. E aí a gente vai entrando no ponto que é onde eu quero chegar, que é a nossa autoconfiança. Porque quando uma traição vem, a nossa autoconfiança vai lá para o centro da terra, né? Não é nem lá no chão, é lá para o centro da terra, vai embora. E a gente mesma deixa de acreditar que a gente é sim uma mulher de muito valor, de muitos valores, de muitas coisas boas. Talvez eu reconheço, talvez não, né? Com certeza, eu reconheço que eu não fui perfeita. Eu reconheço que haviam muitos buracos na minha relação. Tô falando por mim, tá, gente? E as minhas alunas aqui podem falar por elas. Eu reconheço que eu não fui perfeita, apesar de achar que era perfeita. Eu reconheço que tinham muitos buracos na minha relação que eu não conseguia ver. Existiam muitos buracos na minha relação que eu via, mas não sabia como solucionar e fui empurrando com a barriga. Então, nessa balança, ambos erraram. Ambos. Um errou mais grave, outro errou menos grave, mas todos nós, de alguma forma, ou erramos ou contribuímos para o erro. Quando nós estamos numa relação adulta, madura, aonde eu não quero mais ficar perdendo tempo com a dor. Se a dor entrou na minha vida e não tem nada mais que eu possa mudar, que eu possa fazer para que essa dor seja diferente, o que é que eu preciso fazer agora para viver mais feliz? Eu não sei se vocês conseguem ter esse olhar. Que é assim, gente, a traição entrou na minha vida. Eu vou ficar passando a minha vida inteira olhando para essa dor e dizendo que eu não queria que tivesse sido assim, que eu queria que tivesse sido diferente, que eu não merecia passar por isso? Ou não? Eu vou pegar tudo isso que me aconteceu, vou usar isso como aprendizado para minha vida, vou traçar o meu futuro, vou refazer a rota e vou seguir para ir mais longe. Se a gente for trazer até a nossa questão espiritual aqui, que eu acho que é importante a gente olhar, né? Não só para o lado do conhecimento, mas também para a nossa fé. Eu não acredito que um Deus maior queira o meu mal. Se eu tenho a minha fé estabelecida, eu tenho certeza que Deus só quer o meu bem. Ele não quer me punir. Ele não quer me maltratar. Ele não quer me fazer sofrer. Então, por que estou vivendo o que estou vivendo? Para aprender e ir além. É esse o ensinamento que eu tiro de todas as coisas que acontecem contra a minha vontade. Então, o que é que eu preciso fazer? Só ficar rezando, pai, por favor, muda ele, faz diferente? Não, e eu? E eu? O que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso acordar? Todos os dias, nas minhas orações, eu peço, Senhor, me mostre o caminho. Me mostre o caminho para ser melhor. Me mostre o caminho para ser melhor para as minhas alunas. Me mostre o caminho para ser melhor como esposa, como mãe, como filha. Sabe, gente? E nem sempre essas mudanças, elas são agradáveis. Isso é muito importante que a gente entenda. Muitas vezes, mudar, reconhecer que a gente nem era tão perfeita como a gente achava que era, dói. Dói. Mas faz com que a gente cresça. Faz com que a gente evolua, faz com que a gente vá para um outro nível dentro de nós mesmas, independente do outro. Independente do outro. Faz sentido isso para vocês? Ai, Paula, mas você não conhece meu marido.
Meu marido não muda, Paula. Meu marido não muda. E aí a minha pergunta é: e você? Já fez a sua mudança? Porque eu sempre bato nessa tecla, gente. Se o homem ele soubesse exatamente aquilo que ele precisava fazer diferente para ter a sua confiança de volta, ele saberia que isso daria muito mais trabalho. Então ele não teria te traído. Então, se ele te traiu, é porque ele não tem a inteligência emocional suficiente. Ele não tem os recursos, ele não tem as ferramentas emocionais suficientes para fazer esse processo sozinho. Entende? Tem maridos que estão pedindo ajuda. Alguns maridos conseguem se adaptar com as terapias tradicionais. A maioria dos maridos não conseguem se adaptar com as terapias tradicionais. Entende? Então, como que eu posso fazer algo por mim, para minha família, para o meu casamento, já que eu decidi perdoar, já que eu decidi dar mais uma chance para esse marido? Mudando a única coisa que você pode mudar de verdade. E o que é? A gente mesmo. Essa é a única coisa. Enquanto você, mulher, aí, ficar com a bundinha na cadeira, querendo que o seu marido mude por você, você está perdendo tempo de vida. Parece aquela imagem da caveirinha, lembra? Que fica lá esperando, assim, um tempão, tudo acontecer. Então, não faça isso. Não faça isso. Porque essa mudança que você precisa fazer, as mulheres falam assim, mas foi ele que traiu, por que sou eu que preciso mudar? Porque independente do meu casamento, eu sou um ser individual. Eu sou um ser que preciso crescer, eu sou um ser que preciso aprender, evoluir, né? Ir além, independente do meu casamento. E se eu não me relacionar com meu marido, eu vou me relacionar com outra pessoa. Entende? É muito importante que vocês saibam disso. Então, quando eu começo a fazer a mudança por mim mesma, eu começo a me curar. E eu começo a curar a minha relação. E eu começo a curar as pessoas que estão à minha volta. As minhas alunas aprendem isso aqui dentro da minha jornada como se fosse mágica. Mas não é mágica. Tem maridos que depois que essas mulheres se curam, se tornam apaixonantes na vida desses maridos. Esses maridos falam assim, eu tô apaixonado por você. Eu nunca te vi, eu nunca acho que fui tão... Eles ficam assim viciados, sabe? Por quê? Porque você começa a transbordar aquilo que você tem de melhor. Então, mulherada, nada de dependência emocional, nada de ser uma pessoa que você não é. Muito pelo contrário, você só precisa se curar. Você só precisa ser o seu melhor todos os dias. Paula, mas e se ele não quiser mudar? E se ele continuar me traindo? Você vai ter a plena certeza de que quem está perdendo muito é ele, não é você. E se ele não dá conta de receber muito, ele que siga a vida dele. E que você encontre uma pessoa que esteja à sua altura, adulto, saudável, para dar tudo aquilo que você merece receber, e esse homem aqui receber de você tudo aquilo que você tem para dar. As minhas alunas no Pilar 4, que elas estão vivendo agora, a gente faz um exercício que se chama Prova dos 9, para saber o quanto a gente realmente está conseguindo dar aquilo, né, dentro das expectativas. Ter não uma expectativa idealizada desse marido, né? Mas uma realidade. Será que tudo isso que eu quero desse marido, será que eu também estou dando altura para esse marido? Porque é assim, gente, primeiro eu preciso ser para depois eu possa ter. Então, esse marido todo que eu quero aí, que vai me trazer confiança, segurança, eu tô sendo a mulher que vai ficar ao lado desse marido? Esse marido combina com essa mulher que está aqui agora falando com vocês? É muito importante que a gente traga esse olhar, entende? É muito importante. Por quê? Porque uma relação é 50% cada um. Eu sei que tem mulher que pira quando eu falo isso. Tem mulher que pira o cabeção. Relacionamento é 50% cada um. De tudo aquilo que dá certo, de tudo aquilo que dá errado na relação. A pior coisa que você pode fazer, ficar esperando a mudança somente desse marido. Que ele faça todas essas mudanças sozinho. Se ele não teve inteligência emocional para aprender a fazer diferente e evitar uma traição,
Então, lembre-se, ele também não tem ferramentas emocionais suficientes para criar essa nova confiança. Paula, o que é que eu preciso fazer então? Primeira coisa, você precisa entender, que foi o que eu tentei trazer para você nessa aula, que você também precisa ser a parte da mudança. Então, toda mudança que você quer ver no seu casamento, no seu marido, começa pela única coisa que você pode mudar, você mesmo. Superar a dor da traição. Ponto. Com isso, eu aumento a minha autoestima. Com isso, eu aumento a minha autoconfiança. E aí, esse marido vai ter dois caminhos a seguir quando você supera a dor da traição. O primeiro deles é: meu Deus, estou apaixonado por essa nova mulher que eu não conhecia, ou que conheci lá no começo da relação e foi se perdendo. Essa mulher é apaixonante, essa mulher é viciante. E aí você não precisa pedir nada para esse marido, porque ele para de olhar o celular, ele para de ficar mais tempo fora. Por quê? Porque ele está viciado em você. Ele virou o seu chicletinho. É aquele marido que agora é ele que pergunta onde você vai, com quem você está, com quem você está falando no WhatsApp, quer saber de tudo da sua vida. Porque agora, como ele cometeu um erro com você, é ele que tem medo de te perder agora. Esse é um efeito colateral de quando você supera a dor da traição. Ou esse marido realmente não quer mudar nada, esse marido não quer fazer diferente em nada, e você para de ficar tentando caber dentro dessa caixinha desse marido que está vivendo na esfera do solteiro, da irresponsabilidade e que realmente não tem condição nenhuma de viver o casamento que você quer. E você fica o tempo todo dando chances para esse marido mudar. Mas você quer que ele mude, mas ele não quer mudar. E isso vai te fazer sofrer. Isso vai te adoecer, isso vai adoecer os seus filhos. Então, se você quer ter sabedoria para que isso não aconteça na sua vida, né? Ou que o contrário aconteça, que esse marido se torne aí apaixonado por você, você precisa escrever aí a palavra quero e vir comigo para a nossa nova maratona, onde lá eu vou te contar exatamente sobre esse caminho saudável de 4 semanas, tá bom? Inclusive, durante toda a jornada é feita em 4 semanas, né? Então, dentro desses pilares, vocês ganham, né? Vocês recebem ferramentas para que vocês consigam identificar, presta atenção, você não só consegue criar um ambiente de confiança dentro desse casamento, como você também vai conseguir aprender quando confiar nesse marido, quando ele realmente está fazendo mudanças que merecem um voto de confiança. Gente, isso muda todo o jogo. Isso muda todo o jogo. Quando você consegue aprender, através de ferramentas práticas, a entender como a mente do seu marido funciona, sem ele te dar uma só palavra, e começar a perceber se realmente ele está fazendo uma mudança verdadeira, se aquilo é realmente muito difícil para ele e ainda assim ele está fazendo. Tudo isso você aprende aqui dentro comigo na jornada A Lógica dos Relacionamentos. E isso muda o jogo completamente. Porque toda vez que você dá um voto de confiança para esse marido e ele cumpre esse voto de confiança, você vai dar um pontinho para esse marido dentro do seu coração. E aí, você vai dar um novo desafio para esse marido vai lá e cumpre esse desafio. Ele tem mais um pontinho. É assim que nós construímos uma nova confiança dentro do nosso casamento. É assim a única maneira que você tem de conseguir viver uma relação muito melhor do que aquela que você vivia antes, seja com ou sem esse marido, tá bom? É exatamente esse o processo que eu estou dizendo para vocês. Se vocês não passarem pelo processo de superar a dor da traição por vocês, em primeiro lugar, independente do que vai ser os próximos passos, eu sei que muitas aqui buscam pela restauração do casamento de vocês, criar esse novo casamento, e eu também, tá? Eu sou a favor da formação da família, em primeiro lugar. O divórcio, ele entra quando todas as outras tentativas já foram feitas, ok? Então, nunca busque por um divórcio logo como primeira opção para superar a dor da traição, porque você vai se arrepender. Escuta o que eu estou te dizendo. Tenho centenas de alunas aqui que pediram um divórcio e falaram: Paula do céu, eu não precisava ter me divorciado. Eu poderia ter evitado muita dor com esse divórcio se eu tivesse aprendido tudo que eu aprendi com você nessa jornada, tá? Então, mulheres que estão me ouvindo, não deixem de buscar a sua superação.
Independente se você quer ficar, independente se você quer sair. Essa mulher aqui acabou de passar, a Daniele está passando por esse momento. E aí, Daniele, tudo vai ficar mais desafiador, porque esse marido já está decidido a sair, né? Quando ele te pediu perdão, ele estava decidido a ficar, mas agora ele está decidido a sair. Ainda tem uma chance? Sim, desde que você se torne a sua melhor versão, desde que você se torne uma Daniele apaixonante. Se você continuar na identidade da mulher traída, dependente emocional, sem autoconfiança, sem autoestima que você está hoje, jamais. Esse marido não volta. E eu te falo isso com muito pesar, com muita dor no meu coração, porque eu gostaria, gente, que todas vocês tivessem a oportunidade de viver o que eu vivo no meu casamento depois que eu superei essa dor. Eu gostaria muito, sabe? Porque hoje a gente vive muito melhor. Eu sou uma mãe melhor, uma profissional melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, sabe? É o que eu desejo para todas vocês do fundo do meu coração. Mas todas nós precisamos passar por um processo de decisão. Tá bom, minhas queridas? Espero que tenha sido bom para vocês, né, estar aqui, como foi bom para mim. Uma excelente semana para todas vocês, que Deus abençoe cada uma de vocês, livrem vocês de todos os pensamentos negativos de insegurança e desconfiança, e que vocês voltem esse olhar para dentro de vocês, para a fé de vocês de que sim, existe um caminho de solução, e a gente se vê na quinta-feira. Um beijo, queridas, fiquem com Deus.